Querido irmão, querida irmã, quero começar nossa reflexão hoje lhe fazendo uma pergunta. O que os cristãos fazem em tempos difíceis? Você já parou para refletir sobre isso? O que os cristãos fazem em tempos difíceis? Hoje nós estamos começando mais uma grande aventura na história da nossa igreja. Estamos começando nosso estudo expositivo do Evangelho de Lucas. E eu quero ler Lucas capítulo 1, do verso de 1 a 4, e aqui nós teremos então uma resposta do Senhor para o que os cristãos fazem em tempos de adversidades, em tempos de dificuldades. O texto diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Queridos irmãos, o Evangelho de Lucas foi escrito em período de conturbação também, em período de adversidade. No ano 64, César Augusto incendeia Roma, mas no ano de 59, o apóstolo Paulo já está preso em Roma. E quando nós vemos o relato do apóstolo Paulo preso em Roma, Paulo menciona que esse Lucas que escreve está com ele na prisão. Nós vemos esse relato registrado tanto em Atos, como também no livro de 2 Timóteo, no livro de Colossenses, e nos mostrando que esse Lucas está ali, nesse período em que Paulo está preso. Em momento de conturbação, os cristãos, eles não ficam parados se lamentando. Em momentos de conturbação, os cristãos não ficam paralisados com medo ou com terror diante das coisas que estão lhes assombrando durante a vida. Não, queridos irmãos, em tempos de conturbação e em tempos de dificuldades, os cristãos, eles continuam exercendo sua vocação e seu serviço à obra e ao reino do Senhor, o nosso Deus. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é a nossa pátria celestial. O nosso rei não são os príncipes da terra, nem os governantes da terra. Nós entendemos que eles estão nessas posições por permissão diante da soberania do nosso Deus. O rei das nossas vidas é o Senhor, o nosso Deus. Por isso nós temos muito a aprender com o Evangelho de Lucas. É o maior evangelho, o evangelho mais escrito, é o evangelho que nós vamos ver que Lucas pretende apresentar para nós, não um Jesus extremamente milagroso, mas ele vai nos apresentar um Jesus como um homem perfeito, um homem que se relacionava com os marginalizados, um homem de origem pobre, um homem de origem de uma cidade que não significava nada, mas que saiu ali naquele período, viveu seus 33 anos e passando por toda a região da Galileia, onde ele iniciou seu ministério, passando o Israel central, até chegar em Jerusalém. É esse Jesus, por onde ele veio, nós vamos ver neste evangelho, que ele buscou fazer relatos extremamente significativos, relatos que nós não conhecemos, tanto no evangelho de Mateus, de Marcos, nem do evangelho de João. Nós vamos ver no evangelho de Lucas, queridos irmãos, o maior apanhado dos ensinos de Jesus através de suas parábolas. Os maiores apanhados estão aqui.
nós vamos ver também uma outra situação. Nós vamos ver que ele usa e ele dá uma prioridade às mulheres e seu ministério diante da vida e da obra e do ministério do Senhor Jesus. Esse Lucas, ele era um homem muito preparado. Alguns historiadores, a grande maioria deles, Haley, Bailey, como também Carlos Oswaldo Pinto, como também o professor Saião, como também o reverendo Hernandes Dias Lopes, afirmam para nós que ele não é um judeu de nascença, ele é um gentio. E por isso que nós vemos então uma ênfase diferenciada do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus, ele é o Messias. Aqui nós vemos então que Jesus é o homem perfeito. A genealogia em Mateus, ela vem e tem a sua origem em Abraão. Aqui em Lucas, ela tem a sua origem em Adão, diante da sua pesquisa e da sua profundidade em reflexão. É tão interessante o Evangelho de Lucas, queridos irmãos, porque nós vamos ver essa visão diferente de mundo, essa visão diferente do olhar. Nós vamos ver um Jesus que se preocupa com os marginalizados, um Jesus que vai a um tanque e olha para aquele que é o mais insignificante. Nós vamos ver que aqui em Lucas, Jesus ele olha para a viúva que entrega as suas ofertas, as suas moedas. Nós vamos ver que esse olhar de Lucas é extremamente fantástico para a igreja e para todos nós. E nós precisamos estudar o Evangelho de Lucas. E principalmente, queridos irmãos, porque nós precisamos aprender a viver em meio à conturbação. O cristão não é aquele que esmurece diante das suas dificuldades. Ao contrário, o cristão é aquele que se sobressai em meio às lutas e às conturbações e às adversidades da vida. Amém? Eu espero que essa seja a verdade para a sua vida nesta manhã e nesse estudo que nós vamos empreender ao longo desses próximos 2 anos. Nós não vamos terminar o Evangelho de Lucas nesse ano, infelizmente não teremos esse tempo hábil, vamos encerrar o ano que vem, 2022, mas eu tenho certeza que será um estudo extremamente gratificante para todos nós, por isso eu recomendo que você não perca. Vamos estar, hoje eu pedi para o João Paulo, temos que colocar no YouTube, porque lá no YouTube nós vamos criar então essa playlist para que você possa acompanhar, introdução a Lucas e depois seguindo todos os capítulos, e aí você vai poder acompanhar toda essa exposição do Evangelho de Lucas. Vamos nos ater agora ao texto que ele está nos dizendo. Primeira coisa que ele nos diz aqui é algo que é interessante. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Nós vemos aqui então que ele já teve contato com o Evangelho de Marcos, com o Evangelho de Mateus e possivelmente alguns escritos apócrifos. E nós não podemos então desconsiderar até mesmo os escritos apócrifos. Existem muitos cristãos que têm medo dos ensinos apócrifos. Não, acho que nós como cristãos, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos como ser o mestre. E como que era o nosso mestre? Ele não se intimidava com nada e com ninguém. Ele não se intimidava com nenhum filósofo e nenhuma outra pessoa. Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo, que foi até Atenas e falou: eu conheço a filosofia de vocês, mas eu tenho uma filosofia que ainda é mais profunda e muito mais vantajosa para a vida de vocês. Mesmo que isso lhe custou, como ele recebeu, o apedrejamento lá na própria cidade de Atenas. Nós precisamos ter cristãos de fibra, amém, irmãos? O que é ser um cristão de fibra? É um cristão cheio de fé, cheio de confiança em Deus. Nós precisamos ser esses cristãos cheios de fé e de confiança no Senhor, o nosso Deus, porque o nosso mestre não se intimidou em nenhum momento diante das circunstâncias. E nós vemos que o evangelista está dizendo para nós, existem outros escritos. Agora, qual que é a finalidade dele? Verso 2: conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra de Deus.
aqui nós já vemos então que ele tem uma preocupação. Ele foi conhecer quem andou com Jesus. Ele foi conhecer quem realmente conheceu Jesus lá na sua cidade de Nazaré, conheceu Jesus quando ele foi para a Galiléia, conheceu Jesus ou foi tocado por Jesus nesse caminho pela Judéia, até chegar ali na região da Samária e chegando lá em Jerusalém. Ele tem essa preocupação, e isso tem faltado muito hoje em dia para os cristãos. Eu fico entristecido quando crentes não conseguem dar razão da sua fé às pessoas. É muito triste. Nunca na história da igreja nós vivemos com crentes tão despreparados como nós temos vivido hoje em dia. Nunca na história da igreja. Nunca na história da igreja nós temos vivido dias em que os cristãos estão seguindo pessoas, seguindo modismos, e não a palavra de Deus. É muito triste isso, muito triste, porque nós deveríamos estar seguindo a palavra, deveríamos estar seguindo o ensino. A preocupação de Lucas é deixar um legado com a sua vida. A preocupação de Lucas é em estimular as pessoas a se tornarem pesquisadores, é em ensinar as pessoas. Olha o que ele diz, verso 3, olha a preocupação, essa preocupação interessante. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Eu investiguei. Eu fui atrás das fontes, eu fui atrás da história, eu fui atrás das pessoas. Eu ouvi uma história, mas eu não me contentei com a história. Eu ouvi a história, mas eu não enviei a história pelo WhatsApp, se tivesse WhatsApp na época. É assim que se propaga a rede de fake news. Quantas e quantas pessoas pegam uma informação e replica essa informação sem sequer investigar se isso é fato, se isso é realidade. Isso não deve fazer parte do cristão. O cristão é aquele que investiga o fato, investiga a palavra, vai na profundidade, decide o que está acontecendo, avalia o que está sendo dito. Cristãos que estão seguindo modismos e outras coisas, porque querem ser pessoas relapsas. Nós vivemos hoje uma época realmente do consumismo. Nessa época do consumismo, aonde você vai e compra qualquer coisa para satisfazer a tua vida. Então, se você compra qualquer coisa te satisfaz. E se você pensa assim, querido irmão e querida irmã, você está vivendo como um mendigo espiritual, mendigo na sua própria vida, mendigo nas coisas. Porque se qualquer coisa serve para você, não. O verdadeiro cristão não, ele quer as coisas que são informações corretas, profundas, verdadeiras, de fontes confiáveis, de fontes que ele pode realmente verificar e se aprofundar cada vez mais. Investiguei tudo cuidadosamente. Vamos investigar, queridos irmãos, vamos sair dessa apatia espiritual, vamos sair de fazer as coisas e viver o Evangelho relaxadamente. Se é para Deus, serve de qualquer jeito, serve de qualquer forma, com o meu refúgio. Não, vamos ser diligentes como Lucas. Eu investiguei cuidadosamente, eu fui atrás das pessoas que estão dizendo essas coisas. Por quê? Qual que é a preocupação dele? E decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Interessante isso, né? Um relato ordenado. Se você pega o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, você vê que são escritos interpolados. O que significa isso? Interpolação são contos e elaborações que não têm preocupação cronológica. Se você pega já o Evangelho de Mateus,
que tem uma preocupação de mostrar Jesus como o Messias prometido, então você vai perceber que ele tem um relato cronológico. Aqui em Lucas ele também tem essa preocupação cronológica, não há interpolação de ideias e de fatos, como acontece em Marcos e em João. Aqui então nós estamos avaliando e entendendo isso. Ele escreve um relato ordenado. Para quem? Para Teófilo. Por isso aqui então nós temos a possibilidade, se você abrir lá agora Atos capítulo 1, de fazer a verificação de que este livro faz parte do livro de Atos também. Capítulo 1 de Atos 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até um dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes disse: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Percebam então que ele fala do volume anterior, que é o seu Evangelho, e agora no livro de Atos ele entra então nesse relato ordenado. Qual que é o objetivo dele? Provavelmente esse Teófilo, e esse nome é muito sugestivo, né? Alguns historiadores, alguns arqueólogos acreditam até que é uma junção de palavras, que não seria em si uma pessoa, porque né, não conseguem ver esse relato, até que Agostinho e Calvino apresentam a possibilidade desse Teófilo ter sido um próprio senador do Império Romano, mas não se sabe ao certo, não se sabe ao certo. O que se sabe é que esse texto, ele tem a finalidade de instruir uma outra pessoa. O que isso quer dizer, irmãos? Ser discipulado. Ser discipulado. Querido irmão e querida irmã, eu tenho aprendido algo muito importante na minha vida, que é ser pai. Então eu tenho minhas filhas. Alguns anos atrás eu tive um episódio que eu tive um desmaio, uma situação desesperadora para mim, para as minhas filhas. E aí a gente tomou medidas, precauções, porque uma coisa que a gente tem, que a gente muda dentro de nós, é quando a gente tem filho. Quando a gente tem filho, a nossa preocupação deixa de ser a nós mesmos e começa a ser então o filho. O que o filho pensa? Como que o filho está? O que o filho está sentindo? E nós como cristãos, eu acho que aí é uma grande questão do cristianismo. Um crente que não se preocupa com um irmão mais novo na fé, um crente que não se preocupa com o que o outro irmão está assimilando, entendendo, vivendo, é um crente que vai se abater facilmente. Eu confesso aos irmãos que até aquele episódio que eu passei até 3 anos atrás, eu levava a minha vida e sempre levei de uma maneira regrada, equilibrada, mas depois daquele episódio, eu mudei muitas coisas da minha vida, por causa das minhas filhas e também por causa dos irmãos na igreja.
Eu vi como alguns irmãos ficaram extremamente abatidos, extremamente preocupados. E Deus colocou dentro de mim essa responsabilidade de viver uma vida mais equilibrada, mais saudável, principalmente para que a fé e a vida de cada irmão fique mais fortalecida. Nós estamos vivendo um tipo de igreja extremamente descomprometida, descompromissada com a palavra, descompromissada com o próximo, descompromissada com Deus, descompromissada com o reino de Deus. Isso me preocupa. Por isso que será muito oportuno para nós o estudo do Evangelho de Lucas, principalmente porque esses 3 fatos que eu estou trazendo para os irmãos. Estamos vivendo num período de conturbação? Sim ou não? Sim. Estamos vivendo um momento em que a gente fica meio desesperado e preocupado? Sim ou não? Sim. Como que nós estamos lidando com isso? Precisamos lidar como Lucas. Sermos criteriosos na nossa fé, sermos compromissados com o nosso Deus e sermos comprometidos com o nosso próximo. Lucas está comprometido com Teófilo, para que Teófilo tenhas, verso 4, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Você tem essa preocupação com quem, querido irmão e querida irmã? Você está preocupado assim com a fé do teu irmão? Essa inversão da igreja é preocupante. Essa mentalidade da igreja que se preocupa só consigo mesmo é preocupante. Eu quero dizer que isso é demoníaco. Crente que se preocupa e que ora só consigo mesmo, com as suas situações, isso é demoníaco. Porque o Evangelho não é uma preocupação só comigo mesmo, é uma preocupação com o outro, com o próximo. Deus amou o mundo, Deus amou as outras pessoas, de tal maneira que Ele deu o seu Filho, tirou de si pelo outro. Agora esse Evangelho que só quer para si, está muito preocupante, muito preocupante. Essa inversão do Evangelho é demoníaca, diabólica. Essa promoção desse Evangelho é terrível, é hediondo, é um crime contra a igreja, é um crime contra a palavra de Deus. Eu espero que nesta manhã você possa compreender essa realidade de Lucas, da vida deste homem. Um homem que não era judeu, não vinha de tradição judaica, um homem que se converteu ao Evangelho, que era médico. Nós vemos isso lá em 2 de Timóteo, quando ele fala para Timóteo que Lucas está aqui comigo, é o único que ficou cuidando de mim na minha enfermidade. Nós estamos falando de um homem que compreendeu a essência do Evangelho, e aqui para mim está a essência do Evangelho nesta manhã. Nesses 4 versos nós vemos a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é palavra de Deus, compromisso com o reino, discipulado ao próximo, o cuidado ao outro, o cuidado ao próximo. Queridos irmãos, sejamos zelosos em nosso compromisso com a palavra de Deus. Sejamos como Lucas, dedicados a examinar com profundidade as coisas que estão sendo ensinadas, para que possamos ensinar às pessoas o Evangelho de Jesus. Como eu disse hoje, tem crente que acha que a ceia é mística, nesse sentido de o elemento ser místico. Isso é superstição.
Isso é superstição. Jesus não deixou nenhum tipo de amuleto para o cristão. Jesus ensinou a fé. O ensino dele é poderoso. Tão poderoso que Lucas se preocupou. Está circulando aí no meio de vocês, não sei se vocês já leram algum apócrifo, eu já li vários apócrifos, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Tiago, tem até um escrito que chama o Evangelho de Maria Madalena, eu já li também. Tem um deles que fala que Jesus estava passeando um dia e um menino jogou uma pedra e matou um passarinho. Jesus chegou lá, soprou e o passarinho saiu voando. Não é esse evangelho que a gente crê, não. O evangelho que a gente crê é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que chega, que diz que para nós, que Jesus morreu pelos nossos pecados, nos salvou e nos deu o Espírito Santo da promessa, que é fogo de Deus, que é poder de Deus e que nos leva a viver uma vida pelo próximo, pelo reino de Deus, para o reino de Deus, para a glória de Deus, que nos leva então a sermos comprometidos com a palavra, comprometidos com o próximo, preocupados com o outro, envolvidos com o outro, envolvido como está a vida do outro, como Lucas está preocupado com Teófilo, preocupado com os ensinos que ele está absorvendo, que ele está aprendendo. Que a gente aprenda a ter esse coração, que a gente aprenda a viver esse evangelho, não o evangelho dos modismos, não o evangelho da apatia, não o evangelho que fica temeroso diante da vida, mas do evangelho que se renova a cada manhã na presença do Senhor Jesus, amém? É esse evangelho que eu creio, é esse evangelho que eu posso até passar mal, como eu já passei mal, como eu caí esborrachado na frente das minhas filhas e não tinha força nem para me levantar, mas o Senhor Jesus me ajudou, eu me levantei e eu continuo hoje a missão de ser pai, de ser pastor, de ajudar o próximo a viver o verdadeiro evangelho de Jesus. Não vamos nos abater, mas vamos nos fortalecer na palavra do Senhor, que é palavra viva, poderosa, mais poderosa do que qualquer coisa neste mundo. Essa é a palavra de Deus, palavra de poder para as nossas vidas. Feche os seus olhos e vamos orar neste momento, para que as nossas vidas recebam nesta manhã esse poder do Espírito, para que possamos viver esses dias. Se preocupe com aquele irmão que você sente que está ausente, com aquele irmão que você sente que está meio abatido, entristecido, com aquele seu familiar que está distante. Se preocupe com cada um, ore por eles, mas acima de tudo, se preocupe com o evangelho que eles estão vivendo. O tempo é de dizer hoje, o tempo de abraçar é hoje, o tempo de dizer eu te amo é hoje, não deixe para amanhã, é agora. Faça com determinação, bravura, com dedicação, como Lucas fez e deixou para nós esse belíssimo evangelho, o evangelho que vem com o seu nome, Evangelho de Lucas, para nos contar Jesus, o homem perfeito, o homem de Deus, o varão de dores, que morreu na cruz, mas ressuscitou. E você vai ver o quanto que ele fala da ressurreição, de maneira maravilhosa, o quanto que Jesus é humano nesse evangelho. É um Jesus que chora 2 vezes, é um Jesus que derrama gotas de sangue, é um Jesus que sofre, é um Jesus que se angustia. São palavras que estão no evangelho de Lucas e não nos outros evangelhos. Quanto nós temos para aprender. Vamos juntos nessa jornada, fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E o que você tem para fazer hoje? Quem é o seu Teófilo? Liga para ele hoje, ora com ele hoje, ensina ele hoje. Vamos viver o evangelho e o reino de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por este ensino que o Senhor nos dá, e venha nos fortalecer na tua palavra, nos guiar ao teu caminho eterno, verdadeiro e profundo. Ajuda-nos, ó Deus, a não vivermos um evangelho água com açúcar, um evangelho superficial, mas que teu Espírito nos leve a viver um evangelho
verdadeiro e profundo com o Senhor a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.